Nós vamos falar sobre as medidas administrativas. Enquanto as penalidades, elas são as punições pelas infrações de trânsito cometidas, e elas vão sempre ocorrer posteriormente à data da infração cometida, a medida administrativa, ela ocorre de forma momentânea e na hora da infração de trânsito. São providências de caráter complementar exigidas para regularizar situações infracionais, ou seja, é para impedir que a prática infracional continue acontecendo, para impedir que a infração continue. São atitudes dos agentes de trânsito diante da infração cometida. Ela é diante da infração de trânsito, é naquela hora, naquele momento. E quem aplica a medida administrativa é o agente da autoridade de trânsito. Diferente das penalidades, que quem aplica a penalidade é a autoridade de trânsito. Aí sim a gente pode dizer que foi o guardinha que tomou aquela atitude. E os agentes de trânsito, eles não gostam nada quando a gente chama eles de guardinhas, né? É até um termo pejorativo. Então, o objetivo prioritário é impedir que a prática infracional continue, proteger a vida e a segurança das pessoas e não se confunde com penalidades. Uma dica para a prova é que medida administrativa, ela começa com R ou com T. Medida administrativa não começa com outra letra. Se começou com R ou com T, é medida administrativa. Se não começa com R nem T, é penalidade. Mas estas são as medidas administrativas que hoje são 8. Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento dos documentos de CRV, CRLV, habilitação, recolhimento de animais soltos na via, realização do teste de alcoolemia e transbordo do excesso de carga. Todas estas são aplicadas instantaneamente, momentaneamente, diante da infração de trânsito, para que a infração cesse naquele momento. Vamos falar da retenção. Significa imobilizar o veículo pelo tempo necessário no local da abordagem ou local seguro para sanar determinada irregularidade nas infrações que seja prevista essa medida administrativa. O Código de Trânsito, ele já prevê quais são os casos em que o agente deve reter o veículo, tá? É quando a irregularidade pode ser sanada no local da infração e o veículo será liberado tão logo regularizada a situação. Isso que significa retenção do veículo. Significa manter o veículo no local até que resolva-se o problema. Resolvido o problema, sanada a irregularidade, libera o veículo. Quais são os casos em que vai acontecer a retenção do veículo? Primeiro, quando o proprietário ou o condutor dirige ou entrega um veículo a uma pessoa que não tem habilitação. O problema é a carteira. Então, retém o veículo até que uma pessoa habilitada assuma a direção. A mesma coisa se a habilitação está suspensa ou cassada. Retém até que uma pessoa com habilitação que não esteja suspensa ou cassada assuma a direção. Com categoria diferente, retém até que uma pessoa com habilitação na categoria do veículo possa assumir a direção deste veículo. Sem portar documentos exigidos por lei ou regulamento. Sem estar com os documentos de porte obrigatório. Que documentos são esses? CNH, ou a permissão para dirigir, e o documento do veículo, CRLV ou CLA. Esses dois documentos são dois documentos em um só.
Se a pessoa não estiver portando esse documento, o veículo vai ser retido até que seja apresentado esse documento. Farley, mas e aí, o que eu tenho que fazer? O veículo fica no local, você tem que ligar para alguém para pedir para buscar, ou você tem que sair e ir buscar o documento. Hoje nós temos a carteira digital de trânsito. Se o telefone estiver descarregado, é a mesma coisa que não estiver portando os documentos de porte obrigatório. Então, o veículo vai ser retido até que você dê um jeito de carregar, ligar o aparelho e apresentar a habilitação digital para o agente de trânsito. Correto? Temos também uma regra do Código de Trânsito que fala assim, o porte pode ser dispensado caso no ato da fiscalização o agente tenha acesso ao sistema informatizado. Então, tem hora que a gente nem precisa estar portando os documentos. Se o agente de trânsito ele tiver acesso ao sistema informatizado, ele puxa lá a placa do veículo, ele puxa seus dados e vai comprovar que o veículo está licenciado e vai comprovar que você tem habilitação e vai te liberar. Mas suponhamos que por algum motivo esse agente de trânsito não tem acesso ao sistema informatizado. Ele vai te autuar porque você não está portando os documentos exigidos por lei ou regulamento. E quando a habilitação estiver vencida há mais de 30 dias. Se a carteira está vencida há mais de 30 dias, você não pode dirigir. Então, retém o veículo até que um habilitado vá buscar. Estes são os casos em que a situação que está gerando a retenção é a habilitação do condutor. Sem habilitação, suspensa ou cassada, categoria diferente, vencida há mais de 30 dias ou sem portar os documentos de porte obrigatório ou documentos exigidos por lei ou regulamento. Nós temos as pessoas que, para poder dirigir, têm exigências médicas, têm imposições médicas. Se a pessoa não está utilizando lentes corretoras de visão, que é o óculos, aparelho auxiliar de audição ou qualquer tipo de prótese, ou ainda qualquer adaptação imposta para que o condutor possa dirigir o veículo, esse veículo vai ser retido até que se coloque essa prótese, aparelho ou lente, ou até que se apresente um condutor habilitado para conduzir esse veículo. Então, esses são casos também que retém o veículo, quando o condutor ele não está utilizando qualquer tipo de aparelho ou equipamento que foi imposto para que ele pudesse conduzir o veículo. Entendido? Tem outras situações também da habilitação, ou melhor, uma outra situação. Curso especializado obrigatório. Aquele motorista que ele exerce uma atividade e aquela atividade que ele está exercendo exige um curso especializado obrigatório. Vai reter o veículo até que uma pessoa habilitado e com o curso especializado se apresente para assumir a direção. Lembra que nós falamos da suspensão do direito de dirigir e da cassação da CNH por uso de álcool e drogas? O veículo ele vai ser retido até que uma pessoa habilitada e em condições de dirigir possa ser apresentada para assumir a direção do veículo. Outra situação é quando o condutor é flagrado dirigindo ameaçando os pedestres ou demais veículos. Quando a pessoa dirige jogando seu veículo em cima de pedestres ou outros veículos, vai reter o veículo até que essa prática que traz risco à segurança ele acabe com essa prática, ele pare com isso, ok? E ainda tem as situações em que o condutor vai ter o veículo retido para que se coloque equipamentos de proteção individual, sem usar o cinto de segurança.
No caso da moto, sem usar o capacete de segurança. Quando se trata de carro, quando estiver transportando crianças menores de 10 anos ou crianças com altura abaixo de 1,45 m, no banco dianteiro ou fora do dispositivo de retenção adequado, fora do bebê conforto, fora da cadeirinha, fora do assento de elevação. Se não está utilizando, retém o veículo até que retire a criança do veículo ou que coloque a criança no dispositivo de retenção adequado. Outra situação também é dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, de forma desatenta ou distraída. Retém o veículo até que a pessoa apresente condições mínimas de atenção e de segurança para dirigir aquele veículo. Agora nós temos a retenção do veículo para que regularize situações do veículo. Primeiro, portando placas em desacordo com o CONTRAN. Aquelas placas que não estão de acordo com o padrão estabelecido pelo CONTRAN. Farol desregulado ou farol alto perturbando a visão do outro. Ou ainda utilizando equipamento de som em volume ou frequência não autorizado pelo CONTRAN. Todos os casos vai reter o veículo para resolver a situação. Regular o farol, transformar de alto para baixo, diminuir o volume do aparelho que está produzindo sons com frequência acima do autorizado pelo CONTRAN. E ainda com características alteradas. Retém o veículo até que volte às características originais. Só que não para por aí. Se o veículo está produzindo fumaça e aquela fumaça em níveis acima do permitido, retém o veículo até que faça a regulagem deste veículo para que o nível de fumaça seja menor. Com deficiência de freio, retém o veículo até que regule o freio para que ele tenha um mínimo de freio funcionando para transitar com o mínimo de segurança. Ou com excesso de carga excedente ou fora da dimensão autorizada. Retém o veículo até que adeque às dimensões autorizadas ou retire o excesso de carga. E um dos mais perigosos, principalmente para as motos, derramando na via combustível ou lubrificante. Retém o veículo até que consiga conter esse vazamento. Retém o veículo ainda quando o condutor é flagrado transitando com o veículo sem inspeção de segurança veicular quando obrigatória, faltando equipamentos de uso obrigatório ou com equipamento ausente, inoperante, proibido ou desacordo pelo CONTRAN. Como assim, Farley? Tá faltando o step. Retém o veículo até colocar o step. Está faltando a chave de roda, retém o veículo até colocar a chave de roda. A pessoa colocou uma lâmpada que não é autorizado pelo órgão de trânsito, retém até trocar a lâmpada. A descarga que não é de acordo com a original, retém o veículo até colocar a descarga original do veículo. Só que tem situações em que não tem como sanar a irregularidade no local da infração. Por exemplo, suspensão do veículo rebaixada. Não dá para mexer na suspensão e trocar a suspensão no meio da rua. Cor do veículo alterada. Não dá para trocar a cor do veículo no meio da rua. Então, quando ocorre de o veículo ter um caso em que se retém o veículo para resolver o problema, mas esse problema não pode ser resolvido no local, se apresentar um condutor regularmente habilitado, se for o caso, se o veículo tiver condições de segurança para transitar e estiver devidamente licenciado, o agente de trânsito ele libera o veículo. O que ele faz?
ele recolhe o documento do veículo, que é o CLA ou CRLV, que é o documento do veículo, libera o veículo e dá um prazo não superior a 15 dias para realizar a regularização. O condutor, ele tem o prazo não superior a 15 dias para pegar o veículo, resolver o problema e voltar no pátio e fazer uma vistoria para comprovar que o problema foi resolvido. Farley, mas e se ele cair em outra fiscalização depois que ele saiu dessa? É por isso que toda vez que recolhe um documento é mediante recibo. O agente de trânsito ele vai dar um comprovante que esse documento foi recolhido devido à irregularidade que não foi sanada no local. Entenderam? O condutor, ele resolve o problema, apresentou o problema, regularizou a situação, o CRV é restituído, é liberado novamente para o condutor. Mas vamos imaginar que esse condutor, ele é uma pessoa que ele não está preocupado em resolver o problema, ele continuou conduzindo o veículo sem resolver essa irregularidade. Se ele for flagrado sem a devida regularização, vai ser autuado pela irregularidade e vai ser recolhido ao depósito. Ele agora não vai ser mais retido, ele vai ser removido. Entenderam a diferença? Dá o prazo para poder resolver. Se não resolveu, pátio. Se resolveu, libera o documento de novo para o condutor, para o condutor continuar dirigindo, porque resolveu a irregularidade. Entendido? Então, no caso de retenção, é para resolver o problema no local. Se não puder resolver o problema no local, eles liberam o veículo, recolhem o documento do veículo, dão um comprovante para o condutor que o veículo teve o documento recolhido e dão um prazo máximo de 15 dias para apresentar o problema resolvido no pátio estipulado pelo órgão de trânsito. Se apresentou o problema dentro do prazo, pronto, resolveu. Se não apresentou e o veículo for flagrado de novo, ele vai ser removido até o pátio. Resolveu a situação, libera o documento. Hoje nós sabemos que o documento do veículo, que é o CRLV ou CLA, são dois documentos em um só, ele também pode ser da forma digital. Então, se no momento em que ocorrer a retenção do veículo e a pessoa não tiver com o documento original, com o documento físico, eles vão fazer o quê? Registrar uma restrição administrativa no Renavan. Quando o agente consultar o veículo através do Registro Nacional dos Veículos Automotores, vai aparecer lá, veículo com restrição de Renavan, documento recolhido por causa disso, daquilo. Aí já sabe que o documento foi recolhido. Resolveu o problema, eles pedem o cancelamento dessa restrição administrativa. Não resolveu, se caiu numa blitz, numa fiscalização, o veículo vai ser removido ao pátio. Certo? Quando se tratar de transporte coletivo de passageiros, ou de veículo de carga que transporta produto perigoso ou perecível, se esse veículo oferecer condições de segurança para circular, a retenção pode não ser aplicada imediatamente, porque o agente de trânsito não vai ter aonde colocar aquela carga, aquele produto, ou não vai ter aonde acomodar aquelas pessoas que estão no veículo de transporte de passageiros. Agora nós temos a remoção do veículo, que significa guinchar para o pátio. Consiste em deslocar o veículo do local onde é verificada a infração para depósito fixado pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via.
significa guinchar, rebocar, empurrar, arrastar o veículo para o pátio. O objetivo é garantir a boa ordem administrativa e restabelecer as condições de segurança e de fluidez da via. Então, remoção, pessoal, significa guinchar o veículo para o pátio. Quando que o veículo vai ser removido para o pátio? Quando o veículo estiver retido e a irregularidade não for sanada. Ou, no caso do veículo estiver retido e não se apresente um condutor habilitado. A mesma coisa que não ter resolvido o problema. Ou o veículo não reunir condições para transitar com segurança. Um exemplo que é retenção, mas que na maioria dos casos dá remoção do veículo. Pneu em mau estado de conservação. Se o agente de trânsito chega, vai fazer uma fiscalização e o veículo está com pneus que não ofereçam condições de segurança, o pneu está careca, não é motivo para retenção, mas acaba acontecendo a remoção porque o pneu não tem condição de transitar com segurança. E não dá para trocar o pneu ali naquele momento. Então o veículo vai para o pátio. Quando não estiver devidamente registrado e licenciado, documento atrasado, caiu numa fiscalização, vai para o pátio. E quando necessário para garantir a boa ordem administrativa. O que é boa ordem administrativa, gente? É garantir que a pessoa não vai repetir a mesma infração assim que o órgão fiscalizador for embora, assim que os agentes derem as costas. E o que dá a remoção do veículo por boa ordem administrativa? Aqueles casos que a gente fala de disputar a corrida, que é o pega ou racha na via pública, competições esportivas sem autorização da autoridade de trânsito competente, manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus na via pública, transpor bloqueio viário policial ou transitar com o veículo com qualquer um dos elementos de identificação violado ou falsificado. Lacre, inscrição, selo, placa, número do chassi, qualquer um deles violado ou falsificado é motivo para o veículo ser removido. Correto? Outros casos também que remove o veículo. Dispositivo anti-radar. Qualquer dispositivo que vai interferir no funcionamento do radar. Tem uma película que eles colocam na placa, que quando o radar tira a foto, não aparecem os caracteres da placa. É um exemplo de dispositivo anti-radar. Sem qualquer uma das placas de identificação, se está sem placa, está escondendo alguma coisa. Veículo não registrado ou não licenciado. Quando bloquear a via com o veículo, se bloquear a via com o veículo deve ser removido para o pátio, porque quem garante que o condutor não vai tornar a bloquear a via de novo depois que ele for retirado da via, certo? Ou placas ilegíveis ou invisíveis. Quando o veículo estiver legalmente retido para regularização e for retirado sem permissão do agente ou da autoridade de trânsito. O que é isso? O veículo está retido lá para resolver o problema. Você vai, pega o veículo e sai para resolver o problema no veículo. Eles vão atrás, te abordam e aí o veículo, ao invés de ser somente retido, agora ele vai ser removido para o pátio. E os demais casos são estacionamento em local proibido. Além dos casos que garantem a boa ordem administrativa, os casos que removem o veículo são quando estacionado em local proibido. Toda questão de prova, se perguntar qual é a medida administrativa
de estacionar em local proibido vai ser remoção do veículo. Só existe um único caso em que o veículo estará estacionado e ele não estará sujeito à remoção do veículo, que é quando estacionado na contramão de direção. Mas afastado na esquina e a menos de 5 metros do alinhamento da via transversal, afastado do meio-fio ou da guia da calçada a mais de 50 centímetros, estacionado em desacordo com as posições do Código de Trânsito. Quais são as posições? Paralelo ao bordo, junto à guia da calçada e no mesmo sentido do fluxo, tá? E motos, veículos de 2 rodas em posição perpendicular à guia. Se tiver fora dessas posições, sem uma sinalização que regulamente o contrário, é motivo para remover o veículo, tá? Então deve ser estacionado dessa forma aqui no geral, ó. Veículos de 4 ou mais rodas, ou melhor, de 3 ou mais rodas, junto à guia da calçada no mesmo sentido do fluxo, veículos de 2 rodas em sentido perpendicular na transversal. É proibido estacionar na via de trânsito rápido, na pista da via de trânsito rápido, na pista de estradas, rodovias e vias com acostamento. E ainda em cima de passeio, em cima de faixa de pedestres, ou de ciclovia ou de ciclofaixa, que é motivo para remover o veículo. Ou nas ilhas ou refúgios em geral, ao lado de canteiros ou sobre canteiros centrais, divisores de pista e marcas de canalização. Todos esses casos é motivo para remover o veículo. Ou na área de cruzamento de vias, em cima de pontes, túneis e viadutos e locais proibidos pela placa R6C, proibido parar e estacionar. Ainda, impedindo que outros veículos se movimentem, é motivo para remover o veículo, ou em fila dupla ao lado de outro veículo. O único caso em que não ocorre a remoção do veículo, como eu falei com vocês, é na contramão de direção, tá? Não ocorre a remoção. Aqui eu deixei justamente para a gente poder entender o que é estacionado, tá? Na contramão de direção não ocorre remoção do veículo. Todos os veículos estão no mesmo sentido. Este veículo aqui em destaque, ele está no sentido contrário. O problema é quando ele entra na contramão para poder estacionar e quando ele sai da contramão, que ele coloca em risco a segurança dos demais. E ainda em locais e horários proibidos pela sinalização. Vai ter locais e horários que é proibidos pela sinalização, proibido estacionar, ou em desacordo com a sinalização regulamentando. Se é área azul, se é moto, se é carga e descarga, eu tenho que olhar com a placa que tem lá me falando a condição para eu poder estacionar. Ao lado ou junto de hidrantes de incêndio, registros de água, tampas de visitas de galerias subterrâneas também não pode estacionar o veículo. E nos acostamentos, salvo por motivo de força maior. O veículo meu furou um pneu, deu um problema mecânico, eu posso estacionar no acostamento? Posso, sem problema nenhum. São motivos de força maior. Resolvi parar no acostamento para poder pegar piqui. Pode? Não, não é motivo de força maior. E onde houver guia da calçada rebaixada para entrada ou saída de veículos, ou seja, é proibido estacionar na porta de garagem que dá a remoção do veículo. Pontos de embarque e desembarque de passageiros devidamente sinalizados, ou quando não tiver a sinalização, no intervalo de 10 metros antes e 10 metros depois da placa. Se eu tenho uma placa só, eu só posso estacionar 10 metros antes ou 10 metros após o ponto de ônibus ou ponto de parada.
Certo? Esses, então, são os casos. Tem o outro caso aqui que é para veículo de carga. Veículo que tem acima de 3.500 quilos, se tiver uma subida ou descida, sem estar devidamente freado ou calçado, com calço de segurança, é motivo para remover o veículo também, porque coloca em risco a segurança dele e dos demais. Os veículos removidos, eles serão restituídos aos seus proprietários após pagamentos de multas em atraso, taxas e despesas com remoção e estada, então paga-se o guincho e paga a diária, e outros encargos da legislação específica, e ainda reparos ou de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento, e resolvido o motivo que levou o veículo a ser removido, tá bom? Se o reparo demandar providência que não possa ser resolvida em depósito, a autoridade liberará o veículo transportado mediante autorização, assinalando-se prazo para a reapresentação do veículo com o problema resolvido. Ou seja, naqueles casos em que o veículo não pode resolver o problema no pátio, o veículo só sai guinchado para poder resolver o problema. Resolver o problema, ele tem que voltar no pátio para fazer a vistoria e comprovar que de fato foi resolvido essa irregularidade. Entenderam? Então, isso aqui é a remoção do veículo. Temos agora o recolhimento do CRV, Certificado de Registro do Veículo. Atualmente, esse documento, ele é digital. Então, ele não é recolhido, ele é inserido uma restrição administrativa no registro do veículo, tá bom? Mas para quem ainda tem esse documento em modelo físico, acontece dele ser recolhido também. Todo o documento, quando recolhido, ele vai ser recolhido mediante recibo ou restrição administrativa, no caso dos digitais, tá? No caso do digital, ele vai ser incluído uma restrição administrativa no sistema para poder comprovar que esse documento foi recolhido. Segundo caso, sempre que houver suspeita de adulteração ou inautenticidade, esse documento vai ser recolhido para verificação de autenticidade. Quais são os outros casos em que recolhe esse documento? Toda vez em que o veículo não for transferido à propriedade no prazo de 30 dias, que é estipulado para o comprador, o novo dono do veículo, realizar a transferência. Quando alienado o veículo, não for transferido à propriedade dentro de 30 dias. Nesse caso aqui, o termo alienado, ele se refere ao veículo que está em processo de transferência. Quando o veículo ele é considerado definitivamente desmontado, ou ele se envolve em um sinistro de trânsito e ele dá perda total, ele é considerado irrecuperável, o proprietário tem a obrigação de cancelar o registro ou promover a baixa do registro
definitivamente desse veículo irrecuperável. Tem que ser feita o mais rápido possível. Caso contrário, vai ser recolhido esse documento do veículo, que é o CRV, Certificado de Registro do Veículo. O CRLV ou CLA é o documento de licenciamento. Esse licenciamento, ele é anual. Então, todo ano emite-se um documento desse. Hoje, ele é digital. Eu entro no site do órgão de trânsito e lá no site do órgão de trânsito eu consigo emitir esse documento se eu não tiver com nenhum débito relativo ao veículo. A mesma coisa, ó, mediante recibo. Se tiver dúvida de suspeita ou adulteração, toda vez que o veículo estiver com licenciamento vencido, foi abordado em uma blitz e está com licenciamento vencido, recolhe esse documento. Ou quando a irregularidade não puder ser sanada no local, recolhe justamente porque o problema não foi resolvido. Esse recolher do CRLV ou CLA é justamente para obrigar o condutor a resolver o problema e voltar para apresentar o problema resolvido. Apresentou o problema resolvido, aí eles devolvem o documento ou retiram a restrição administrativa interna no sistema. Certo? E quando o proprietário deixar de dar baixa no registro definitivamente desmontado ou irrecuperável. Olha o recolhimento da CNH ou da PPD. Mesma coisa, ó. Mediante recibo, suspeita de inautenticidade ou adulteração. Toda vez que o condutor cometer a infração de trânsito que vai ter como penalidade suspensão do direito de dirigir, o documento de habilitação vai ser recolhido, mesmo que a carteira não seja suspensa naquele momento. Quando a habilitação tiver cassada ou suspensa, vencida há mais de 30 dias, recolhe o documento porque está vencido, ou quando o condutor estiver dirigindo o veículo com categoria diferente. A autoridade de trânsito, o agente, na verdade, recolhe o documento, apresenta o condutor à autoridade de trânsito, a autoridade de trânsito, depois que dá um sabão lá no condutor, devolve a habilitação para o condutor. Certo? Sabem esses animais que a gente vê soltos na via, passeando aí como se fossem donos do próprio nariz? O Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que nenhum animal pode transitar solto na via sem ser conduzido por um guia. Ele tem que ser guiado, a não ser que seja um animal guia, aí já é outra história. Todo animal que ele estiver na via, ele vai ser recolhido e vai ser restituído aos seus proprietários somente quando o proprietário pagar as multas e os encargos devidos. O objetivo do recolhimento desses animais é garantir a segurança dos usuários, evitando o perigo que esses animais causam ao trânsito. Esse animal ele vai ser recolhido em um depósito fixado pelo órgão de trânsito ou depósito de instituições públicas ou privadas dedicadas a guardas e preservação do animal. Passou um determinado prazo, se o proprietário não for reclamar esse animal vai ser leiloado e o valor vai ser para custear as despesas que aquele animal teve naquela instituição. Temos agora o transbordo do excesso de carga. Transbordo do excesso de carga significa retirar, transbordar a carga que está em excesso. Eu vou retirar a carga que está em excesso para garantir que o veículo possa ter uma condição segura para prosseguir viagem. Isso que significa transbordo do excesso de carga. Às vezes a gente vê aí carga na beira da rodovia, pode ser o condutor ou o proprietário que resolveu fazer um transbordo do excesso daquela carga que estava ali. Engraçado que eles nunca dá excesso de carga
cargas valiosas, né? O excesso de carga só dá em cargas que de fato não tem muito valor comercial. E por fim, não menos importante, a realização do teste de alcoolemia. Olha que interessante. O condutor de veículo automotor envolvido em sinistro de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá, não fala deverá, fala poderá, ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos disciplinados pelo CONTRAN, permita certificar a influência de álcool ou substância psicoativa que determine dependência. Então, toda vez que a pessoa se envolver em um acidente de trânsito, ela vai ser convidada a fazer o teste do etilômetro. Toda vez que ela for alvo de fiscalização de trânsito, ela for parada em uma blitz, ela também vai ser convidada a realizar o teste do etilômetro. A alteração da capacidade psicomotora dar-se-á por meio de pelo menos um dos seguintes procedimentos a serem realizados. Então, a comprovação pode ser feita por exame de sangue, exame laboratorial especializado, que é indicado pelo órgão de trânsito, ou pela polícia judiciária em caso de consumo de substâncias psicoativas que causem dependência. Ou ainda prova testemunhal, imagem, vídeo ou meios de provas admitidos em direito. Isso aí é o que diz a resolução 423 do ano de 2013, que fala sobre a realização do teste de alcoolemia. Ainda pode ser utilizado o teste do etilômetro, que nós popularmente chamamos de bafômetro. E quando a pessoa não faz nenhum tipo de exame ou nenhum tipo de teste, através dos sinais e sintomas que aquele condutor apresenta, vai indicar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, que pode ser verificado por um perito, e que esse perito vai emitir um laudo conclusivo, ou o próprio agente de trânsito vai constatar essa infração de trânsito e vai colocar ali todos os sinais e sintomas que o agente de trânsito que o condutor, na verdade, pode estar apresentando. Então, olha só os sinais. Quanto à aparência, se a pessoa está sonolenta, está com os olhos avermelhados, está com desordem nas vestes, se está soluçando, se está com odor de álcool no hálito, ou até mesmo se está vomitando. Tudo isso comprova a pessoa que fez uso de álcool. Quanto à atitude, tem pessoas que quando faz uso de álcool, ela fica agressiva, arrogante, irônica, exaltada, dispersa, fala demais, ou variando aí essas atitudes dela, né? Ora está de um jeito, ora está de outro. Quanto à orientação, sabe onde está, sabe a data e a hora, a pessoa não sabe nada disso. Memória, você pergunta a ela de alguma coisa, ela não sabe. Lembra do que aconteceu? Não sei. Quanto à capacidade motor e verbal, ela tem dificuldade de equilibrar, fala alterada. Tudo isso comprova a embriaguez do condutor. Acidente de trânsito em Matão, mais uma vez a gente mostra um fato para você lamentável. Dá uma olhada aqui. Envolveu esses dois carros, só que o motorista, o condutor desse carro aqui, desse Voyage, dá uma olhada como que ele estava. Ele fala com a gente, bom, eu não entendi direito o que ele fala, vê se você entende. O que aconteceu aqui nesse acidente? Não, aconteceu um acidente aí só. O senhor vinha vindo pela rua aqui e acabou esbarrando na parte. Você viu que aqui era contramão pro senhor? Estou com contramão aqui?
tinha visto? Você não. Veio a contramão, hein, meio arcado, deu no meio. E agora, a hora que ele foi sair do carro, mostrou claramente que realmente estava embriagado. Ah, mas estava bem bêbado, bem embriagado. E aí aconteceu o seguinte, ele saiu do carro para entregar a documentação para a polícia, não se aguentou nas próprias pernas e acabou se machucando. Fomos obrigados a acionar o SAMU, o 92, que veio aqui fazer o resgate e levou ele para o pronto-socorro. Nós vamos conversar com o Sargento Jesus Lima, que vai contar para a gente qual é o procedimento normal aqui, se tem que fazer o teste do bafômetro ou não, mesmo o indivíduo aparentando embriaguez, como ele aparentou, que você viu agora na imagem. Nesse caso estava visivelmente embriagado o Claudionor, e mesmo nesse caso tem que fazer o etilômetro, tem que fazer o exame do bafômetro? Sim, para constatar o teor de álcool que ele consumiu, que você vê que não foi pouco, deve ter sido bastante, e que até a nossa chegada ele não está nem sabendo o que estava acontecendo, teve que ser retirado do veículo, né, e acabou aí vindo a cair ao solo por tropeçar, tendo visto que não está sabendo nem o que está acontecendo. Então a gente vai tentar fazer, né, para a gente ter uma base do que quanto de álcool que ele consumiu. Nesse caso aqui a Polícia Militar faz qual procedimento? Aqui o veículo vai ser recolhido, ele vai ser autuado por estar dirigindo embriagado e vai ser apresentado no DP para procedências aí de crime de trânsito. Aqui dá pra gente ver claramente que a pessoa não tem condição nenhuma de estar conduzindo o veículo, ó. O acidente aconteceu próximo a um shopping center na área central de Foz do Iguaçu. Na colisão, um poste de energia foi quebrado. O motorista, que é policial federal, aparentava estar embriagado. Ele chegou a cair no chão. Em seguida, passou a ameaçar os guardas municipais e a intimidar nossa equipe. Leonardo Rosenberg Amaral, que está lotado em Foz, tirou a camisa e com a arma na cintura começou a discutir com os guardas. O clima ficou tenso. Veja que o soldado da Polícia Militar retira a arma da cintura do rapaz. Leonardo insiste em ser algemado. Com o dedo em riste, ele passa a dar ordem ao tenente e recebe voz de prisão. Eu quero conversar com você. Mesmo depois de algemado, Leonardo Rosenberg chamou um PM para briga. Mandou um beijinho. O policial federal não conseguia falar sequer a marca do carro. De repente, ele tenta subornar os PMs. Tu quer 15 mil agora? Eu te dou 15 mil. Quer 15 mil? Descontrolado, ele insiste que quer a arma de volta. Aí, irmão, quero minha arma. Os PMs encaminham Leonardo até a viatura sob aplausos de quem assistiu tudo. Nos dois casos, eles apresentam os sinais e sintomas de uma pessoa que fez uso de bebida alcoólica. Dificuldade de equilíbrio, fala alterada, não fala coisa com coisa, provavelmente tinha odor de álcool no hálito. Então tudo isso serve para poder caracterizar a infração de trânsito. Ninguém é obrigado a realizar um teste do etilômetro. Porém, quando a pessoa faz o teste do etilômetro, se o teste der de 0,05 até 0,34, a pessoa ela vai ser autuada pela infração de trânsito. Conduzir o veículo utilizando-se sob influência de álcool ou qualquer substância psicoativa que cause dependência. A tolerância, pessoal, ela é 0. Qual que é a concentração de álcool permitido para dirigir hoje? 0, nenhuma. Farley, por que tem isso aqui, ó, até 0,05? Isso aqui é uma margem de tolerância por causa do equipamento. Toda vez que se utiliza o equipamento eletrônico, esse equipamento eletrônico ele vai ter uma margem de tolerância, tá? Se cair na prova, qual a concentração? Concentração é nenhuma, tolerância 0. Se a pessoa fizer o teste do etilômetro
e esse teste do etilômetro der igual ou superior a 0,34, além da pessoa responder pela infração de trânsito, ela responde pelo crime de trânsito de conduzir o veículo drogado. Quando a pessoa faz o exame clínico, o exame de sangue, qualquer concentração de álcool por litro de sangue já é motivo para comprovar que a pessoa está drogada ou embriagada nesse caso. Agora, se a pessoa fizer o exame e der acima de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, a pessoa responde também pelo crime de trânsito. Então, essa é a diferença entre responder somente a infração de acordo com o Código de Trânsito e responder a infração mais o crime de acordo com o Código de Trânsito brasileiro. Só que nós temos um detalhe. Quando a pessoa ela é abordada e ela é convidada a realizar o teste do etilômetro, ela tem o direito de se recusar. Porém, se ela se recusar, ela vai ser autuada do mesmo jeito como se ela estivesse conduzindo o veículo drogado ou embriagado. Recusar-se a ser submetido a teste, perícia, exame clínico ou procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, de acordo com a forma do artigo 277, que foi o que a gente falou agora, é infração gravíssima, penalidade de multa 10 vezes o valor e ainda tem a suspensão da CNH ou do direito de dirigir por 12 meses. Então, se você não bebeu, não tem problema nenhum em realizar o teste. Agora, se você bebeu, aí vai da sua consciência realizar o teste ou não.